Ignition sequence start. 3, 2, 1. Houston, we have a problem. Liftoff. We have a liftoff. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. What you're seeing here is a mirage. Eu sou bacharel em Física pela melhor universidade da Bahia e uma das melhores do Brasil, que é a Universidade Federal da Bahia. Não fui um aluno mediano, fui um bom, se não um excelente aluno de Física, ok? Passei em primeiro lugar na seleção de mestrado. Estou no programa de pós-graduação de uma das primeiras universidades do Brasil, uma das primeiras universidades que teve um programa de Física, curso de Física, a UFBA, Universidade Federal da Bahia, uma das melhores universidades do Brasil, ok? A melhor da Bahia, sem dúvidas, uma das melhores do Nordeste. Veja bem, eu não sou terraplanista, eu acredito que a Terra é um globo, tá? Não sou terraplanista, mas eu não sou idiota o suficiente para pensar que, por Aristóteles, a ideia de Terra plana foi refutada. Não, por Aristóteles não foi refutada. Mas se eu quero refutar a Terra plana, amigo, eu vou tentar fazer isso de modo sério e não essa palhaçada que eu estou vendo por aí. Os caras usando Aristóteles para refutar a Terra plana. Isso é piada, isso é brincadeira, né? Veja bem, imagine que você é um grego e vive na Grécia Antiga, ou seja, você vive ali na época do Aristóteles, do Erastótenes. Você vive na época onde impera o aristotelismo, o pensamento de Aristóteles. O Aristóteles, por exemplo, ele dizia que a Terra era um globo, né? O cara ia para o Egito, observava uma estrela, ia para a Grécia e não via mais essa estrela. Ele via outras estrelas. Então ele concluiu que a Terra não poderia ser plana, porque se a Terra fosse plana, segundo ele, dava para, em qualquer lugar da Terra, observar as mesmas estrelas, né? E ele, pela experiência, não viu isso. Então, ele concluiu de que a Terra deveria ter alguma curvatura. Só que, nessa mesma época aí, apareceu um outro cara chamado Erastótenes. O Erastótenes fez um experimento. Ele pegou duas estacas idênticas, colocou uma estaca numa cidade, a cidade de Assuã, e a outra estaca em outra cidade, a cidade de Alexandria. Cidades relativamente distantes entre si. Ele até contratou um cara para medir essa distância por passos. E ele percebeu, ele observou que no mesmo horário do dia, essas estacas projetavam sombras diferentes. Não era a mesma sombra. E daí ele pensou assim, pô, se a Terra fosse plana, as sombras deveriam ser iguais. Mas por que ele pensou isso? Porque ele assumiu que o Sol está tão distante da Terra que os raios que incidem na Terra, os raios de luz do Sol que incidem na Terra, são paralelos. Ué, se os raios de Sol que incidem na Terra são paralelos e você vê diferentes sombras no mesmo horário do dia, a Terra não pode ser plana, deve ter uma curvatura para explicar essas diferenças nas sombras. Então, basicamente, o modelo dele é esse aqui. Não sei se dá para ver aí, acho que dá. O modelo dele é esse. O Sol está tão distante que os raios de luz que chegam aqui na Terra do Sol são paralelos. Produzem diferentes sombras nas estacas, porque a Terra é um globo, segundo ele, né? E você, como terraplanista, lá na Grécia Antiga, vê tudo isso. Mas você não se sentiu convencido por essa observação. Por quê? Porque o seu modelo é diferente. O seu modelo não é esse. O seu modelo é outro. E a questão é, nós temos o fato que as sombras são diferentes nas estacas, né? Uma na cidade de Alexandria e a outra em Assuã, no mesmo horário do dia. Esse é o fato, essa é a observação. Aí você pensa assim, pô, cara, e aí? A Terra é um globo mesmo? Será que o Aristóteles está certo? O establishment da época é que a Terra é um globo, que o Aristóteles está certo, que o Aristóteles está certo. E você, como terraplanista na Grécia Antiga, vai ser contra esse establishment. Então, o que é que você tem que fazer? Você vai ter que fazer
uma coisa só. Você vai ter que dizer que o Sol não está tão distante ao ponto de os raios de luz do Sol que chegam na Terra serem paralelos. Essa vai ser a sua primeira consideração como um terraplanista na Grécia Antiga. Você vai dizer que o Sol está perto da Terra, tão perto que os raios do Sol que incidem na Terra têm uma inclinação um em relação ao outro. De modo que, mesmo a Terra sendo plana, você vai ver diferentes projeções de sombra nas estacas, porque o Sol está perto e os raios de luz do Sol têm uma inclinação um em relação ao outro. Ou seja, com esse modelo de Terra plana, você explicou a observação. Pergunta, questão: o Eratóstenes tinha como saber naquela época que o Sol estava muito distante da Terra, ao ponto dos raios aqui serem paralelos? Não, ele não tinha como saber. Então, o que o Eratóstenes disse foi um tiro no escuro. Ele não tinha como provar pela observação dele de que a Terra era um globo. O máximo que ele fez foi mostrar que há uma possibilidade da Terra ser um globo, lá no pensamento da Grécia Antiga. E você fornece o seu modelo para o Eratóstenes e todo mundo, que basicamente é esse modelo aqui. Ó. Não sei se dá para ver aí, acho que dá. Se não der, eu coloco na pós. O Sol está tão perto, tá vendo o Sol aqui? O Sol está perto da Terra, cara. O Sol está tão perto da Terra que os raios que ele emite e que chegam aqui têm uma inclinação. E essa inclinação produz as diferentes projeções de sombra, mesmo a Terra sendo plana. Caramba, velho! Então você é um terraplanista na Grécia Antiga que confrontou o establishment. Só que o establishment não te ouviu. Você foi ridicularizado. Tá? O que é que acontece? Agora vamos brincar um pouquinho com a imaginação. Imagine que você, além de ser terraplanista na Grécia Antiga, de algum modo você pode viajar no tempo. Então você decide assim, cara, eu vou viajar no tempo, porque eu tenho convicção de que a Terra é plana e que no futuro os caras vão mostrar que a Terra é plana. Aí você viaja no tempo. Aí você chega aqui na década de 90, você viajou no tempo, aí você está lá nos Estados Unidos, andando em Wall Street, e de algum modo você conhece o inglês, você conhece a língua inglesa, tá? A máquina do tempo, quando você viaja no tempo, você conhece a língua lá para o lugar onde você foi, de algum modo, tá? Imagine isso aí. Aí você está andando em Wall Street e você vê uma televisão. Cara, que negócio incrível! E aí você vê um cara meio engraçado na televisão, onde ele pega um mapa e ele fala Eratóstenes. Aí você, caramba, velho, eu conheço Eratóstenes. Eratóstenes, o cara que eu refutei lá, ou que eu pelo menos desafiei há mais de 2000 anos atrás. E aí esse cara, ele reproduz o experimento de Eratóstenes nesse mapa e diz que o Eratóstenes refutou que a Terra é plana. Aí você, não, cara, o Eratóstenes não refutou isso. Eu entreguei um modelo alternativo que dá conta da observação dele, só que com uma Terra plana. Aí você, não é possível, o pessoal ainda está pensando que o Eratóstenes refutou a Terra plana. Não. Eu vou ter que viajar mais no tempo. Eu vou ter que viajar, sei lá, para 2017. Aí você viaja mais no tempo. Aí você vê um outro cara na televisão, por alguma coincidência muito bizarra, você para em Wall Street de novo e tá lá passando o mesmo documentário, só que com outro cara. O nome desse outro cara, como é o nome dele mesmo? É o Neil Desgraça Tyson, algo assim. E ele usa a mesma coisa que o cara lá da década de 90 usou, o Carl Sagan. Aí você, não, cara, não, o Eratóstenes não provou que a Terra não é plana, não. Aí você fica tão pirado que você decide voltar para a Grécia Antiga, porque o que você viu no mundo 2000 anos depois
não foi tão legal e assim, você ficou muito triste, cara, a Grécia Antiga é melhor, vou voltar lá para a Grécia Antiga. Moral da história. O que você vê nesses documentários aí, né? O Cosmos, do Carl Sagan e o repaginado do... Como é o nome dele? Neil Desgraça Tyson, algo assim, né? Onde eles dizem que o Eratóstenes refutou a Terra plana. O Eratóstenes não refutou a Terra plana. Beleza? O que o Eratóstenes fez foi, no máximo, mostrar que há uma possibilidade da Terra ser um globo. E por incrível que pareça, quando o pessoal vai refutar o modelo da Terra plana, a primeira coisa, a primeira observação que eles usam, né, é a observação de Eratóstenes. Mas como é que o Eratóstenes refutou a Terra plana se há um modelo alternativo que explica essa mesma observação? No máximo, o que há aí são dois modelos diferentes que dão conta da mesma observação. Um não exclui o outro. Então você não pode dizer que por Eratóstenes somente, ok? Pela observação de Eratóstenes somente, a Terra plana foi refutada. Desculpa, não foi. O terraplanista lá da Grécia Antiga voltou feliz para casa. Ele só viu o documentário Cosmos, então ele voltou bastante feliz. Só que, antes disso, ele viu um artigo, não sei como isso aconteceu, tá? Mas ele viu um artigo de uma universidade da Pensilvânia, chamada Milesville University, onde os caras falam sobre o modelo de Eratóstenes, mas propõem um modelo alternativo como teste. Que modelo é esse? O modelo do terraplanista da Grécia Antiga. Uau! Ele fica assim feliz, ele teve um momento de felicidade, né? Antes de voltar para a Grécia Antiga. E daí os caras estudando, lá nessa Milesville University, uma universidade da Pensilvânia, os caras mostraram que se o Sol está próximo da Terra, então a observação de Eratóstenes é explicada tão bem quanto o Sol distante e a Terra globo. Você tem dois modelos, Terra globo, Sol distante, Terra plana, Sol perto. Está aqui a imagem que os caras colocaram no texto deles. Eu vou deixar na descrição do vídeo, onde você vê que o Sol está tão perto que os raios que incidem na Terra, os raios de luz do Sol que incidem na Terra, não são paralelos. Então, você tem diferentes projeções de sombra, mesmo numa Terra plana. Aí você fica feliz, pelo menos existe um grupo de pessoas numa universidade que concordou comigo, que o modelo da Terra plana é equivalente ao modelo da Terra globo para explicar a observação de Eratóstenes. Então, amigo, não, Eratóstenes não refutou que a Terra é plana. O Eratóstenes, ele pensava isso aqui, ó. Era isso aqui que ele pensava. Não sei se dá para ver bem aí, espero que sim. Era isso aqui que ele pensava. O erro dele, segundo o modelo da Terra plana, é pensar que a luz chega aqui assim, paralela, tá? Se a luz chega assim paralela, então de fato, amigo, a Terra não é plana. Só que os caras da Terra plana dizem o seguinte: a luz não chega assim na Terra, a luz chega inclinada. Então veja bem, se você morasse na Grécia Antiga, me desculpa, não tinha como você saber se a Terra era plana ou não. Você poderia propor diferentes modelos e esses diferentes modelos explicariam as observações do Eratóstenes. E por incrível que pareça, quando você vai pesquisar sobre isso, né, sobre a Terra plana ou Terra globo, você vai ver que o primeiro argumento que os caras usam é a observação de Eratóstenes. Usaram isso no Cosmos, por exemplo, no documentário Cosmos. Só que a observação de Eratóstenes não é uma prova cabal de que a Terra não seja plana. Ok? Não é uma prova cabal, apesar de tentarem ter convencido você lá nesses documentários científicos, né, de que a Terra não é plana por simplesmente uma observação de um cara na Grécia Antiga há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás. Não tinha como ele, naquela época, saber, assim, com 100% de certeza, que a Terra não era plana.
Então você voltou para a Grécia Antiga, depois da viagem do tempo, né? Você voltou bastante feliz, porque o que você encontrou basicamente foi, na sua breve viagem, nos 2 documentários científicos da época, o experimento de Erastótenes, o qual você tinha refutado lá na Grécia Antiga.